Senhores, boa noite. Meu nome é Thiago César Fernandes, sou um dos fundadores do VRB e sou CEO da instituição. Esse é o primeiro VRB Talks da nossa história. Toda semana, ao longo dos próximos meses, iremos bater um papo aqui no YouTube da Infomoney com alguma das mentes mais brilhantes do mercado financeiro. Para mais detalhes, é só acessar www.vrb.org.br ou acessar as nossas redes sociais, @VRB Impacto, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Os gestores que vão participar do VRB Talks, eles são investidos pelos fundos VRB Previdência e VRB Multimercado. Ambos são geridos por um comitê de investimento formado pelos maiores gestores de fortunas do Brasil. Para ser cliente dessas casas, é necessário ter entre 10 milhões e 100 milhões de reais, 300 milhões de reais, em alguns casos. Então, é um comitê de primeiríssima linha que faz a gestão desses dois fundos. E essas instituições, elas abrem mão das taxas de administração cobradas nos fundos, que, por sua vez, são doadas para projetos de impacto social selecionados pelo VRB Impacto. Investidores ficam com os resultados líquidos, como qualquer fundo de investimento, mas eles também geram impacto a partir dos seus investimentos. E, para finalizar minha participação, eu queria convocar os senhores para participar de uma guerra. É uma guerra contra a miséria, uma guerra contra a falta de oportunidades, a desigualdade, a injustiça no Brasil. A violência e a pobreza são marcas mundialmente conhecidas do nosso país. A origem é uma só, é a falta de oportunidade. O Estado está quebrado, a nossa democracia disfuncional. Temos 11 milhões de pessoas que não estudam e nem trabalham, que estão no crime, que estão fazendo bico, que são dependentes dos pais ou estão na miséria. E dados recentes da FGV mostram que o Covid-19 pode gerar mais 12 milhões de desempregados no Brasil. É por isso que o VRB, ao longo dos próximos 10 anos, vai alocar cerca de 35 milhões de reais em projetos voltados para a educação e a inclusão de pessoas no mercado de trabalho. Os projetos são focados em pessoas em situações vulneráveis. E, através dos fundos de impacto do VRB, você investe como as famílias mais ricas do Brasil, acessa alguns dos melhores gestores de recursos do país e muda a vida de quem mais precisa sem que isso represente um custo financeiro para você. A gente chama isso de filantropia 2.0. A filantropia deixa de ser um custo e passa a ser oportunidade. Ambos os fundos estão disponíveis na plataforma da XP Investimentos. A partir de R$5 mil, você consegue investir no VRB Previdência. A partir de R$10 mil, você consegue investir no VRB Multimercado. Eu queria finalizar aqui a minha participação agora, de vez, agradecendo a Infomoney, a UBS Consenso, a Oceana, a Twin, a XP, a Terra Capital, a Ibiúna, que vai participar da nossa live hoje aqui, nossa estreia. Sem vocês, nada disso teria sido possível. E queria passar a palavra para a Juliana Napolitano, editora-chefe da Infomoney, Guilherme Ferraioli, diretor da UBS Consenso, membro do comitê de investimento de ambos os fundos, VRB, o Roberto Teixeira, sócio responsável pela XP Seguros, e o Rodrigo Azevedo, sócio fundador da Ibiúna e gestor das estratégias macro da casa. Muito obrigado, excelente live para todos. Obrigada, Thiago. Bom, queria agradecer a parceria, agradecer a presença de todos aqui, virtualmente. Bom, o entrevistado hoje é o Rodrigo Azevedo, eu vou mediar essa conversa, e o Guilherme e o Roberto também vão fazer perguntas e ajudar aí nessa condução. Então, eu queria começar, Rodrigo, pedindo para você traçar um resumo do seu cenário base para a economia nesses próximos meses, e queria que você falasse também, na sua visão, quais são as boas oportunidades de investimento hoje. Eu sei que elas existem, mas a gente estava conversando um pouquinho antes da live começar e a gente estava comentando que não sabe se é o momento de aproveitar todas as oportunidades. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Tiago, obrigado pelo VRB, pela oportunidade de estar aqui compartilhando aquilo que a gente gosta de dizer, na verdade, de compartilhar nossas dúvidas, né? Às vezes as pessoas pensam, o gestor da Ibiúna deve saber o cenário. Na verdade, a gente tem tantas dúvidas quanto todos nós que estamos vendo aqui, Juliana, Guilherme, Roberto, enfim, acompanhando isso. Então, de qualquer forma, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você um pouco essas visões. O que nós estamos vendo no mundo? A gente está vendo um cenário bastante complicado, mas é importante tomar uma perspectiva mais ampla, em vez de olhar somente o Brasil e o vírus, né? É importante entender em que momento, o que acontece nos mercados e na economia global quando surge o coronavírus. Na verdade, a gente vinha de um longo período de crescimento, né, desde a crise de 2008, né, um período de expansão da economia global, né, onde essa expansão ela foi lenta, mas ela foi muito mais longa do que no passado recente. Esse pico dessa aceleração de crescimento global aconteceu na virada de 17 para 18. Né, 2018, a China já começou a desacelerar, a Europa também. Os Estados Unidos atrasou, tinha um programa de impulso fiscal, e a desaceleração aconteceu só em 19. Então, em 19 é quando você começa a ter uma desaceleração sincronizada do mundo. Né? Os três grandes blocos, China, Europa e Ásia, basicamente com China e Estados Unidos, desacelerando ao mesmo tempo. Nesse momento, os bancos centrais atuam para tentar mitigar aquilo que podia ser uma recessão global. Então, houve um forte relaxamento monetário no ano passado, né, entre maio e agosto do ano passado, e foi bem sucedido em evitar, né, uma recessão global e colocar o mundo naquilo que a gente tecnicamente chama do pouso suave, né, que é aquela a economia global vindo e acelerando e desacelerando rumo a um crescimento que não seja uma recessão. Então, nesse momento, os mercados, né, viram efusiantes de setembro até janeiro, um grande rally levado por essa liquidez de Banco Central, a perspectiva de um pouso suave, né, mas é um momento de fragilidade, é um momento de estágio mais tardio do ciclo global. E quando você está no estágio tardio, as empresas estão mais alavancadas, os indivíduos estão mais alavancados, as dívidas de governo são muito mais altas e o espaço que os bancos centrais têm para atuar é muito menor. Então, nesse momento, é um momento de muito mais fragilidade e onde é um momento onde você pode ter choques e os choques acabam tendo uma consequência muito desproporcional. Então, na verdade, né, a gente olhava no começo do ano e falava assim, os preços estão esticados, você está num estágio de tardio do ciclo, e o temor que teve com aquele ataque do Irã, por exemplo, será que é isso que vai ser o choque que vai destabilizar a economia global? Rapidamente se dissipou. Aí depois veio o choque da primeira notícia da China. Falou, bom, será que é isso que vai ser? Não, parece ser localizado na China, eles fecharam tudo, mas depois vão voltar. Mas aí começou a ficar mais patente que ia se espalhar muito mais. Na hora que começou a entrar a questão da Europa, né, começou a ficar evidente que o mundo inteiro ia ter que replicar as estratégias que China, Coreia, Singapura, Japão tinham adotado, que era basicamente se fecha, para tudo, porque senão o negócio... Então, aquilo, né, na hora que eu acho que os mercados se dão conta do potencial impacto econômico que isso pode ter, isso sim causa uma enorme um choque adverso muito significativo, de novo, numa economia que já estava fragilizada. E aí a consequência que a gente teve foi esse enorme baque nos mercados, com um aperto muito significativo de condições financeiras. A gente vê uma resposta muito significativa de bancos centrais e governos, no entanto, a visibilidade nesse momento é muito baixa. E a razão básica disso é que isso aqui não é um choque econômico normal. Isso aqui tem uma outra coisa que nós economistas, nós gestores, nós avalistas de mercado, a gente não tem um conhecimento específico de entender como é que vai ser a dinâmica da evolução dessa pandemia. E é isso que traz uma incerteza muito grande. Então, em suma, é uma resposta longa para dizer o seguinte, essa situação criou muito prêmio de risco, existe prêmio de risco em todos os mercados, porque existe uma incerteza enorme. Então, por um lado, pelas métricas anteriores à crise, parece que a gente tem um monte de oportunidade, mas isso assume que o mundo vai se normalizar ou vai ter algum tipo de normalização um pouco mais à frente. Então, acho que tem várias oportunidades, a gente pode conversar com elas aqui daqui para frente, tá? A gente está vendo muita coisa, só que é preciso ter um pouco de cautela, porque a razão que existe esse prêmio todo é que a incerteza, de fato, é enorme ainda nesse momento. Legal. Eu acho que o Guilherme também tem uma pergunta que é relacionada a cenário, então eu queria chamar o Guilherme Ferraioli, diretor executivo aqui da UBS Consenso, ele vai apresentar um pouco a UBS Consenso e fazer uma pergunta também para o Rodrigo. Guilherme, por favor.
Olá, boa noite a todos. Obrigado pela participação do Rodrigo, pelo convite, para nos trazer mais informação a respeito das estratégias de investimento. E a Infomoney pelo canal. Na UBS Consenso, nós estamos nesse mercado há 17 anos, nesse mercado de family offices. Hoje nós temos cerca de 300 famílias e 40 bilhões de reais sob gestão. Isso representa praticamente uma participação dos nossos clientes em toda a base de setores da economia, o que nos confere informações relevantes da economia real. Isso alimenta positivamente os nossos comitês de investimento e o nosso processo de tomada de decisão. A ideia do VRB, já há mais de 3 anos em que nós temos o privilégio de fazer parte, veio justamente para trazer a melhor representação dos nossos processos dentro de um family office, em que nós temos clientes alvo de altíssimo patrimônio, e fazer com que essas ideias, essa seleção dos melhores gestores do mercado, o processo de asset allocation, em que nós discutimos e decidimos se vamos estar mais na renda fixa, mais na renda variável, mais em gestores multimercado, que estratégia entre os multimercados, nos faz levar e compactuar nesse comitê de investimentos do VRB a ideia da preservação patrimonial e da melhor seleção de gestores, dos melhores nomes do mercado, e trazer dentro desse pacote do fundo VRB FIM e VRB Previdência para compactuar e trazer uma melhor união entre a rentabilidade e o benefício social. Então, hoje, nas estratégias do VRB, nós estamos alocados em 2/3 do fundo em estratégia de multimercados e 1/3 em estratégia de ações, com pouca representação em títulos públicos, que em algum momento nós ficamos bastante alocados, por exemplo, em estratégias indexadas à inflação. O fundo Ibiúna é um dos fundos multimercado macro escolhidos por esse comitê. Esse comitê que o Thiago comentou, que une os family offices que estão em torno e os participantes que estão em torno desse projeto. E o Ibiúna nos conferiu, não só agora, durante o processo de crise que se iniciou em fevereiro, março desse ano, mas também desde o início do fundo, uma boa contribuição, não só de retorno, mas também de diversificação, de estratégias variadas, uma boa proteção nesse momento especial de crise que nós estamos passando. Então, eu gostaria de levar ao Rodrigo uma primeira pergunta relacionada à crise que nós estamos passando e a comparação em relação à crise de 2008. Né? Então, fazer um paralelo entre a crise de 2020, do Covid-19, e a crise que passamos em 2008, quais as semelhanças, as diferenças que ele enxerga. E uma pergunta também que muitos nos fazem: qual é a velocidade da recuperação que nós podemos esperar quando essa pandemia arrefecer? Então, esse conjunto de perguntas em relação às semelhanças da crise e a velocidade de recuperação são perguntas recorrentes. Naturalmente, seria interessante escutar o que o comitê, o Rodrigo e a Ibiúna estão trabalhando de cenário em cima disso. Por favor, Rodrigo. Legal, Guilherme. O fundo que você mencionou aqui, quer dizer, eu estou fazendo também uma pequena propaganda da Ibiúna aqui, né? A gente tem o Ibiúna Red STH, que é o fundo que está dentro do multimercado, e tem o Previdência, que está no conjunto de Previdência. O Ibiúna Red STH, enfim, em março ele foi muito bem, andou quase 3,3% positivo, e está acumulando no ano mais de 6% para cima. Em 12 meses está dando quase 21%. E o Previdência está dando acumulado em 12 meses cerca de 12,5%. O que a gente fez aqui? Basicamente explorando essa visão que eu mencionei anteriormente, que era um pouco de explorar o ciclo e entender como é que o ciclo, nesse momento,
estava fragilizado e tomamos uma postura um pouco mais defensiva. Mas isso faz o link exatamente com a ideia de 2008, né? Porque, na verdade, só importante lembrar também, a Biúna, na parte macro, é gerida por mim e pelo Mário Toroz, né? Nós somos os dois principais sócios, o André Leon toca a parte de equity, né? E tanto o Mário e eu temos uma larga experiência de mercados e também dos dois lados do balcão, né? O lado privado e o lado do Banco Central. Eu fui diretor do Banco Central em 2004, 2007 e o Mário foi em 2007, 2009. Então, na verdade, o Mário foi o cara que basicamente liderou a resposta do Brasil à crise de 2008. Então, é muito interessante, importante ter essa visão dentro de casa na hora que você está olhando, porque um exercício grande que a gente faz é esse, é comparar o que é igual e o que é diferente, né? E parte da história que eu acho que é bem diferente, né, é que em 2008 foi uma crise bancária clássica, né? Era um ciclo de dívida, um ciclo de crédito que levou a uma forte expansão da economia global entre 2002 e 2007 até 2008, né? E aquele ciclo se exauriu, né? Teve uma crise financeira significativa, uma quebra de um monte de bancos, né? Essa é uma crise clássica bancária que já aconteceu inúmeras vezes em inúmeros países ao longo da história recente econômica. Então, tipicamente, qual é a resposta que você faz para isso? O Banco Central injeta liquidez aos montes, tenta limpar e separar o banco bom do banco ruim e tenta preservar, de alguma maneira, o sistema bancário para que, quando a economia retome, você tenha crédito para ser financiado. A crise foi muito intensa, foi muito significativa, afetou principais setores globais, né? Então, ela demorou mais ou menos uns 6 meses para conseguir fazer efeito todas as medidas que foram colocadas, e a partir de meados de 2009, a economia global começou a retomar. Então, é uma crise bancária clássica com instrumentos bastante conhecidos. Aí você precisa dominar. Dessa vez é completamente diferente, né? Porque dessa vez você não tem, na verdade, os bancos estão bastante capitalizados, em geral, bastante sólidos, né? Então, o problema é outro, é de uma outra natureza. Aqui você teve uma crise onde as pessoas não estão podendo trabalhar, né? E as pessoas não vão passar a trabalhar ou não porque você injetou mais liquidez no sistema, né? Então, os mecanismos clássicos pelos quais os governos têm capacidade de intervir e mitigar o impacto de crises que acontecem na macroeconomia, nesse momento eles são de pouca serventia, né? Porque a evolução da crise vai depender de como vai ser a evolução da pandemia, né? Você basicamente vai voltar, você tem, na verdade, você está lidando dessa vez, né, era com um problema de demanda e com um problema principalmente de oferta no começo, que pode virar um problema de demanda. O que quer dizer isso? Num primeiro momento, a economia para, porque toda a oferta, né, todo mundo para de produzir, para de dar os serviços, vai para casa, então a oferta some, né? Então, na hora que você passa a pandemia e volta, na hora que a oferta voltar a trabalhar, as pessoas voltarem a trabalhar, voltarem a produzir, é importante que a demanda esteja lá, né? Então, o que os governos podem fazer nesse momento é esperar a resolução do problema da pandemia, ou, né, o encaminhamento, voltar a trabalhar, e aí ter certeza que, quando precisar, a demanda vai estar lá de volta. Daí os governos basicamente entrando com uma série de complementação de renda, tentando mitigar o impacto do desemprego na parte fiscal, e o Banco Central atuando muito para que uma crise de liquidez não se torne mais à frente uma crise de crédito, né? Então, essas são as duas atuações que estão tendo, né, mas a eficácia disso vai ser muito mais dependente de como vai ser a evolução da dinâmica da pandemia do que a resposta pura e simplesmente aos mecanismos de intervenção que governos têm, seja via política fiscal, via política monetária ou regulatória, tá? Então, essa eu acho que é a diferença principal de 2008. 2008, né, você não sabia a extensão, não sabia quanto tempo, mas você sabia qual era o remédio que fazia funcionar. Dessa vez, a gente está relativamente limitado, né, porque os instrumentos que os governos têm é um instrumento que não funciona para esse caso, né? Então, daí a preocupação de todos nós temos que virar epidemiologistas, né? Especialistas em vírus, e tentar entender como é que essa dinâmica vai evoluir daqui para frente, né? O remédio é literal, né? Para poder fazer uma decisão de investimento, né, tem que correr atrás disso. Mas eu acho que tem várias diferenças, mas acho que essa é a principal diferença que tem nesse momento. E ela traz uma implicação importante para as questões de investimento, né? Porque a questão importante aqui é que a gente não tem, né, como investidor, como gestor, como sujeito que tem mais de 25 anos de experiência em mercado, nós não temos conhecimento específico e vantagem comparativa para avaliar como é que é a evolução de uma pandemia, né? Então, isso nos ata a nossa mão e sugere que não é o momento de estar operando de peito aberto, de estar alocando tudo que é risco, porque tem a oportunidade da vida.
Isso aqui é um momento de cautela, de avaliação serena dos fatos, né? E basicamente por quê? Porque a gente está lidando com alguma coisa que a gente não sabe como é que é a evolução disso para frente. Uhum. Legal. Eu queria chamar... E sobre... desculpa. Desculpa. E sobre a velocidade de recuperação, isso tem algo a ver? Isso depende, logicamente, né, de quando é que a oferta volta. Né? Porque, assim, se a oferta voltar logo, né, todos esse arcabouço de estímulos que foi colocado, fiscal, monetário, no Brasil, fora do Brasil, em todos os lugares, a chance deles funcionarem, fazerem estímulo à demanda e fazer a demanda funcionar é enorme. E aí você vai ter aquilo que os economistas chamam de uma recuperação em V, né, que é uma queda muito profunda seguida de uma recuperação muito rápida. Então, você teria vinha vindo, caiu muito, mas subiu muito, e a vida segue em frente. Né? Esse seria o melhor cenário que a gente poderia ter pela frente. Mas ele depende de que, de fato, o lockdown acabe funcionando e que nós consigamos ter uma reabertura da economia, com a oferta voltando a trabalhar, a economia voltando gradualmente um pouco mais rápido a funcionar e a demanda estando lá para funcionar. Onde é o problema? O problema é que o que acontece se, né, ao abrir, você contamina todo mundo e tem que fechar de novo? Né? Ou, ao abrir, o seu país está bom, mas você retoma viagens e tem um país que não estava tão bem e toma. Então, essas são as questões, né? Essas são as questões que a gente não sabe. Né? E aí, se acontecer isso, você vai ter que ficar fechado durante mais tempo. E aí você cai numa questão perversa, que é, quanto mais tempo você ficar fechado, mais o estrago você vai fazer do ponto de vista de empresas que vão ser obrigadas a fecharem, de desemprego que vai ficar mais alto, né, de perda de renda que vai acontecer, e na hora lá na frente que funcionar e você conseguir voltar, vai ter muito menos demanda. E o que acontece isso? Aí você, em vez de ir para o V, você vai para aquilo que os economistas gostam de chamar de U. Né? Você vai, caiu, vai ficar um tempão lá embaixo e só volta lá na frente. Né? Então, acho que essa é a grande incerteza que nós todos temos nesse momento, né? E a resposta para ela não vem de analisar se a inflação vai estar perto da meta ou não, né? Que é o mecanismo tradicional que você toma uma decisão de juros, por exemplo. Né? Não vem de qual é o valuation da empresa que você tem. Você não sabe qual vai ser a demanda lá na frente. Então, assim, os instrumentos que, em geral, nós tomamos decisão para julgar se um ativo é atrativo ou não, nesse momento eles se encontram envoltos em uma enorme incerteza associada exatamente a essa questão da dinâmica da pandemia. Né? Então, assim, ela é V ou ela é em U? Se a gente tiver um lockdown muito eficaz e for bem funcionar bastante bem, conseguirmos testar e conseguir voltar, ela vai ser em V. E aí, daqui a 6 meses, a gente vai estar num mundo muito mais tranquilo, né? E isso aqui terá sido, de fato, uma grande oportunidade. Mas se você tiver uma recaída, não sei, a coisa pode demorar mais. É isso que eu estou falando, né? Tem um monte de coisa, voltando para a pergunta da Juliana no começo, né? Onde estão as oportunidades? Tem um monte de oportunidade. Né? Só que, desse momento, como você tem uma incerteza grande, é o momento de alocar devagarzinho, né? De basicamente fazer em tranches, de ir com uma certa cautela na exposição e na tentativa de explorar essas oportunidades. Exatamente porque a certeza que a gente tem pela frente, infelizmente, nesse momento, de fato, é grande. A visibilidade que nós temos para cenários, ela é muito baixa, né? Então, não adianta eu passar para você aqui uma suposta certeza, falar, vai ser em V. Sim, ninguém sabe. Tá? Então, é melhor a gente ser realista e saber o que a gente não sabe e agir de acordo do que, né, vender ilusões né, com base simplesmente, né, eu acho que. Obrigado. Legal. A gente vai voltar ainda nessa questão aí das oportunidades, porque eu vou perguntar o que vocês estão fazendo nos fundos, como que vocês estão investindo, mas antes eu queria chamar o Roberto Teixeira, que é sócio responsável pela área de seguros da XP, que eu sei que ele quer fazer uma pergunta também para você. Roberto, por favor. Obrigado, Gil. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar presente nessa live, abordando um tema tão relevante que é o VRB, né, que tem uma proposta absolutamente diferenciada. Eu tenho bastante orgulho de ter o VRB previdenciário na XP Seguros, uma seguradora que completa agora praticamente um ano, está bastante à frente do mercado do ponto de vista de portfólio de produtos e também do ponto de vista de educacional para o cliente. A gente está pautado a seguradora muito fortemente, não só na questão de produtos, mas também na parte educacional. E a gente tem muito orgulho de ter o nosso primeiro fundo de fundos do Brasil com impacto social, que é o VRB, que é absolutamente fantástico.
Aproveitando esse tema, Rodrigo, eu queria perguntar para você, até mudando um pouquinho do escopo, mas eu acho que vai convergir para o futuro em termos de cenário. A gente sabe que a Previdência sempre foi pautada num instrumento bastante travado do ponto de vista de alocação de ativos. O que a gente vem observando é que, ao longo dos últimos 3, 4 anos, uma sofisticação bastante grande. E, mais recentemente, a gente teve a nova norma que foi publicada em janeiro de 2020, que deixa ainda muito mais amplo o veículo previdenciário do ponto de vista de proponente qualificado, aumento de exposição de investimento no exterior, mudanças para derivativos, enfim, aplicar em equities até 100%, enfim, uma série de instrumentos bastante poderosos, né, que a gente vê que, na verdade, deixa muito pautado em termos de sofisticação, igualmente aos demais instrumentos. Eu queria ver como você enxerga isso, e até aproveitando essa pergunta também, como você vê naturalmente o crescimento da Previdência nesse cenário nos próximos anos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Roberto, pela pergunta que dá espaço de falar um pouco do produto Previdência. Tá? Só colocando em contexto a Previdência dentro da casa, ela é uma estratégia muito relevante para a Ibiúna. Ibiúna é uma casa que tem 10 anos, o Mário e eu fundamos em 2010, faz 10 anos agora em maio, tá? E nós temos hoje em dia pouco mais de 9,6 bilhões de reais de ativos sob gestão em 3 famílias de fundo. Tem a parte multimercado macro, tem a parte dos fundos de equities e tem Previdência. Né? E nós, né, o André Leon se juntou à empresa em 2011 e desde 2011 que nós temos essas 3 famílias de fundo. Então, o produto Previdência, na verdade, é um produto que já nasceu junto com a Ibiúna, né? Nós somos uma das, provavelmente, eu tenho que checar isso, mas eu acho que a gente é uma das casas mais antigas do ponto de vista dos gestores independentes a ter um produto de Previdência. Então, a gente toca isso em cota, desde março de 2011, produto Previdência, e a gente acompanhou exatamente isso que você falou, Roberto, a evolução regulatória a respeito do que se pode e o que não se pode fazer no produto Previdência. No começo era um produto muito mais engessado, né? Existe uma natural preocupação do regulador de que um fundo de previdência fosse um produto que não tivesse muita alavancagem, de menor risco, que era a poupança, né, da população e do varejo de longo prazo. Né? Então, ao longo do tempo, isso foi evoluindo e, como você mencionou, ao longo dos 3 ou 4 anos, tá? Nos últimos 3 ou 4 anos, houve uma flexibilização muito significativa sobre o que você pode colocar dentro do fundo. Né? E hoje em dia a gente conseguiu fazer uma grande convergência entre o que é o portfólio do produto Previdência, tá? Do nosso Previdência, com a estratégia macro. Então, eu consigo fazer hoje coisas que eu não fazia antes. Né? Eu consigo operar, né, equities, consigo operar no exterior, consigo fazer todos os produtos de juros que eu faço aqui, toda a parte de investir em... Eu tenho um veículo, né, dentro do Previdência, eu criei um veículo offshore para fazer só as operações de previdência para esse fundo, similar àquele veículo que eu tenho para as gestões do fundo macro. Então, nós conseguimos, com isso, hoje em dia, replicar quase que integralmente a performance do fundo macro num produto de previdência. E aí que vem o outro lado da história. Mas qual é a vantagem de você conseguir fazer isso num produto previdência? É que, né, o fundo de previdência ele tem algumas características regulatórias que o tornam atrativo para um determinado pedaço do portfólio das famílias. Né? Em primeiro lugar, ele não tem o come-cotas, que infere no fundo multimercado macro. Come-cotas, o que é? A cada 6 meses, né, o governo vai lá e taxa o ganho de capital que você teve naquele fundo. Né? Isso não ocorre num fundo de previdência. Então, você consegue capitalizar e só pagar e diferir o pagamento até o final. Isso é muito positivo. Além disso, você tem uma vantagem da tabela regressiva de imposto de renda. Quer dizer, quanto mais tempo você deixa num produto de previdência, a taxa de imposto que você paga, que no fundo multimercado é acima de 20%, no fundo de previdência cai até 10% a partir do 10º ano. Né? E tem outras coisas. Né? Tem, enfim, se você faz declaração completa de IR, você consegue fazer um abatimento até 12% da sua base tributária. E, finalmente, tem uma última coisa que também é muito vantajosa para famílias, que é fazer um planejamento sucessório e de herança. Né? O fundo de previdência é importante lembrar que ele não entra no inventário, né? e ele não paga o imposto de transmissão de bem, o ITCMD. Então, assim, ele tem várias vantagens regulatórias que hoje em dia você consegue fazer num produto que é quase o produto multimercado macro. Né? Então, dependendo da composição do portfólio que você tem, ele realmente é um produto muito atrativo e, portanto, ele é bastante competitivo. Hoje em dia, na Ibiúna, a gente toca quase 1,6 bilhão de reais
em produtos de previdência, de novo, com track record que vem desde uma longa data. Então, eu acho que isso são algumas vantagens do ponto de vista de normativo e regulatórios que fizeram com que esse produto passasse a ser bastante atrativo. Eu acho que tem um grande potencial de captação aí. Perfeito. Legal. E, Rodrigo, juntando as diversas estratégias que vocês têm na IBU, né, eu queria saber como é que os fundos estão investindo agora, quer dizer, quais oportunidades que vocês resolveram que valia a pena aproveitar? Eu vou falar da estratégia macro, principalmente, que é aquela que eu estou tocando, tá? Junto com o Mário e com a equipe toda que nós temos lá. Somos um grupo de 7 gestores e mais um núcleo de equities dentro da empresa, né? Então, o resultado da performance do fundo não é só o gestor e o portfólio do Rodrigo, do Mário, né? O produto tem gente muito boa que está lá com a gente já há bastante tempo gerando esse tipo de retorno também. Mas se eu puder consolidar e fazer um resumo de como é que a gente vinha e o que a gente está fazendo agora, eu diria que a gente começou o ano bastante construtivo também. A gente achava que nesse ambiente de liquidez e volta de crescimento era um ambiente muito favorável para ativos de risco. Então, a gente tinha posições relativamente grandes, tanto na parte de equities, principalmente a parte de índices no Brasil e no exterior, e tínhamos uma posição comprada em moedas emergentes também. Só que a gente achou exatamente, né, que tem um momento fragilizado, uma economia global fragilizada, como a gente mencionou um pouco mais cedo, e a gente tinha uma posição de hedge, que era basicamente uma posição que era aplicada em Treasury americano. Então, a gente começou o ano, na verdade, com um pé em cada canoa, vamos chamar assim, tá? Uma visão mais bullish e a parte, né, mais construtiva e uma parte mais defensiva na Treasury americana. A racionale que a gente tinha lá é que o Fed tinha falado que para o ano inteiro ele não subiria a taxa de juros. E a gente achou que a taxa de juros na Fed, a taxa de 10 anos naquele momento estava operando em torno de 1,90, um pouco abaixo de 2%, né? E a gente pensou, bom, se ele não vai subir, né, a taxa vai ser mais ou menos parecida com essa o ano inteiro. E, por outro lado, se ele cair, pode ser que ela caia bastante. Então, ela funcionava bem como um hedge, em particular com o portfólio que a gente tinha. Ao longo de janeiro e fevereiro, a gente começou a ficar mais preocupado, seja por causa do ataque do Irã, seja por questões da China, seja a disseminação na Europa, com a perspectiva de crescimento. Então, a gente começou a reduzir o componente tanto de equities quanto de moedas, e o componente de equities, em particular, na véspera do Carnaval, a gente resolveu sair quase que completamente e ainda ficamos com algumas posições de juros no Brasil e lá fora, né? E, basicamente, a gente conseguiu defender bastante bem em fevereiro. Eu lembro bem aquela quarta-feira de cinzas, o fundo ficou... Ele não ganhou, mas não perdeu, né? Então, não é dizer que a gente estava com uma... Tem gente que estava muito pessimista e estava preparado para esse momento e foi bem porque estava preparado para esse momento. A gente não estava preparado para esse momento. A gente estava preparado no sentido de que eu tinha um hedge para isso, né? Mas se eu achasse que realmente ia acontecer tudo o que aconteceu, eu estaria muito posicionado do outro lado, né? Infelizmente, eu não estava assim, mas ainda assim a gente conseguiu ter um resultado zerado naquilo e o fundo ainda fez dinheiro com essa posição de Treasury, em particular, no mês de fevereiro. No mês de março, a gente reposicionou o fundo, né? Aí ficou claro que, de fato, o tamanho do estrago ia ser muito mais significativo e nós passamos a olhar e falamos o seguinte, olha, isso aqui vai demandar uma resposta dos bancos centrais no mundo que vai ter que ser muito grande e todo mundo vai fazer ao mesmo tempo. Então, a gente reposicionou o fundo, basicamente, para tirar vantagens de oportunidades de mercados que não tivessem ainda precificado uma queda significativa de juros. Aí a gente moveu a posição para os Estados Unidos, uma posição grande de Brasil, uma posição de México, uma posição de Chile e uma posição de Inglaterra, né? E foi basicamente a combinação dessas posições que faz com que o fundo, no mês de março, tivesse aí uma performance em torno de quase 3,3% no STH, que é a versão mais alavancada, tá? Onde que a gente está nesse momento, né? Nesse momento, algumas dessas oportunidades maturaram. Quer dizer, o Chile já fez reunião extraordinária, já cortou significativamente os juros. O Brasil, né, não fez extraordinária, mas já cortou um pouco o juro. Os Estados Unidos cortou significativamente, a taxa de juros já foi para zero, né? A Inglaterra já cortou. O México fez uma reunião extraordinária, mas a gente acha que tem para ir. Acho que no mundo de juros, tá, a gente ainda tem posições, principalmente no México. O México é uma economia que esse ano vai sofrer muito. É importante lembrar que ela é vizinha dos Estados Unidos e incorpora um pedaço do ciclo americano. A gente acha que a economia de lá cai 5% ou mais, tá? E, no entanto, e vai ter uma inflação muito baixa. E, no entanto, a taxa de juros do México ainda é 6,5%. Né? Mesmo com o padrão mexicano, ela está muito acima daquilo que é a taxa de juros neutra para eles. A gente acha que o mercado precifica que o juro pode cair nos próximos
3 a 6 meses em torno de 1,2%, 1,3%, para em torno de 5,2%. A gente acha que esse juro pode ser 4,5% ou menos. Tá? Então, tem uma posição ainda grande no México, apesar de ela já ter dado muita alegria no mês de março, acho que ela ainda pode, é uma posição que tem bastante para andar. No Brasil, a gente tinha uma posição grande de juros que a gente reduziu, e a gente ainda tem uma posição muito mais na curva, né? A gente acha que as taxas longas reais de juros no Brasil, NTN-Bs, ainda estão muito inclinadas, então a gente acha que essa pode fechar um pouco mais. A gente tem alguns hedges nos Estados Unidos, mais concentrado na ponta curta da curva americana, e a gente tem algumas posições em moedas, como passou, importante dizer, em março, também um dos componentes que funcionou bastante bem na defesa do resto do portfólio e do resultado foi a gente ficou comprado em dólar, né? Então, comprado em dólar contra o real. Funcionou bastante bem. O real agora já está 5,25, né? Vamos combinar que está meio esticado aqui, né? Mas, enfim, o que a gente está fazendo? A gente reduziu um pouco, de uma maneira geral, e tem várias oportunidades ainda na parte de inflação implícita, né? A gente acha que o mercado passou a precificar uma queda muito expressiva de inflação, e esses valores a gente acha que está baixo, em particular na parte curta e intermediária da curva brasileira. Então, esses são os segmentos, a gente segue concentrado com o principal risco do fundo nas apostas de juros. Só que o que a gente está olhando? A gente está olhando para o que está acontecendo na precificação de equities. Então, o André Lyon e o time de analista deles, eles têm vários gráficos de precificação setorial, e a gente olha para aquilo, os gráficos que a gente via que estavam extremamente esticados em janeiro, agora eles estão no extremo oposto. Então, mesmo depois desse rally que tem aqui, quando você olha sobre métricas tradicionais de valuation, de fato, parece que tem muita coisa barata, né? Mas isso depende, logicamente, do que você acha que vai ser o ganho que as empresas vão ter em 2021. Então, dado que a gente tem uma incerteza grande sobre isso, a gente prefere se posicionar ainda com muita cautela. A gente está vendo oportunidade, né, mas a gente não quer queimar a largada. A gente, né, correu o risco de entrar e não conseguir segurar a posição. É importante lembrar, né, que para um fundo multimercado, né, a volatilidade que a gente está observando no mercado de equities ela é muito alta. A gente olha, por exemplo, a volatilidade do índice S&P 500 na Bolsa de Nova York, é uma volatilidade que, nesse momento, ela caiu bastante, tá? Ela já está quase 70%, nesse momento está andando em torno de 45%. Pré-crise, isso andava em torno de 15%. Né? Então, o que significa uma volatilidade de 45%? Significa que, em qualquer dia, né, tem 70% de chance de que a Bolsa de Nova York suba ou caia 2,8%. Vou repetir, 2,8% na Bolsa de Nova York. Então, assim, alocar uma parcela muito grande de um risco do fundo multimercado para esse negócio é a receita para, no dia que cair 2,8, falar, quero sair. E aí você vai sair no pior momento e vai ter uma perda. Então, assim, a gente prefere esperar um pouco a volatilidade cair, né, olhar um pouco mais onde vai ter. Logicamente, o preço certamente não vai ser tão atrativo quanto ele está nesse momento. No entanto, você vai poder fazer uma aposta muito maior e tirar vantagem muito maior disso. E o último comentário que eu queria fazer é sobre câmbio, né? Moedas em geral. Esse foi um momento de aversão a risco profundo no mundo inteiro. E o que acabou acontecendo é que o dólar, no momento de aversão a risco, todo mundo quer dólar, né? O que você quer? Me dá dólar, né? O famoso cash is king. Eu quero dólar. Não deixa parado na minha conta, eu quero dólar. Né? Isso vale para as pessoas físicas, vale para as empresas, vale para os governos. Então, houve uma corrida para o dólar nesse momento todo, e o que aconteceu é que o dólar, logicamente, se fortaleceu muito. Então, o dólar, para padrões históricos, ele está muito forte. Né? Então, assim, na hora que a incerteza começar a acalmar, é natural que haja um certo refluxo e que o dólar volte. Então, quando eu olho para não é só o real que está esticado, o real está 5,25, olho para o peso mexicano, estava tradando quase 25 outro dia. Pré-crise, os tradeava 17. Né? Eu olho para a lira turca, eu olho para moedas emergentes, olho até para o dólar australiano. Enfim, essas moedas elas estão muito, muito depreciadas para padrões históricos. Então, essa também é mais uma oportunidade que está no nosso radar e que a gente está esperando um pouco a poeira baixar antes de voltar a se posicionar de uma maneira muito significativa. Vocês zeraram essa posição de comprada em dólar que vocês tinham? A gente reduziu, mas ainda tem um pouco. Tá? Entendi. Quando eu falo a gente, né, uma coisa é falar assim, ao fundo inteiro. Na verdade, como são 7 gestores diferentes, tem muita divergência de opinião lá dentro também. Tá? Tem gente que acha que a melhor coisa do mundo ainda é ter dólar. Né? Tem um cara lá dentro que ele gosta de falar, eu quero comprar todos os dólares do mundo. Entendeu?
eu já passei dessa fase. Essa fase eu já estou na fase que eu estou mais... Mas, enfim, esse debate existe e ele reflete exatamente a incerteza que existe nesse momento. Legal. Bom, eu só queria lembrar para quem está assistindo, vocês podem mandar suas perguntas aqui no chat do YouTube. Eu estou reunindo algumas perguntas e vou fazer para o Rodrigo daqui a pouco. Mas primeiro eu queria chamar o Guilherme, que eu sei que ele tem uma pergunta aí para fazer. Guilherme. Rodrigo, você e o Mário passaram pelo Banco Central, né? Você, se eu não me lembro bem, de 2004 a 2007, o Mário em seguida, pegando a crise de 2008. E, naturalmente, existe essa discussão, não só a respeito do câmbio, por conta de aversão a risco, mas também como um resultado de Selic, juro muito mais baixo no Brasil do que já esteve, e cada vez ainda com perspectiva de queda. Muitos falando que o Banco Central deveria não só ser mais agressivo na queda dos juros, mas também nas intervenções cambiais. Eu gostaria de escutar a opinião da Ibiúna, sua opinião, a respeito dessa atuação dos bancos centrais, não só no mundo, mas em especial o nosso Banco Central aqui, também não só relacionado à Selic, intervenção cambial, mas também as medidas adotadas para destravar a liquidez de mercado. Legal, boa sua pergunta. Enfim, na Ibiúna a gente debate muito né, essa discussão ela é influenciada pela nossa experiência. Né? Quer dizer, todas as reuniões do Copom entre novembro de 2004 e dezembro de 2009 teve o meu voto ou o voto do Mário. 46 reuniões do Copom. Né? Enfim, compra de reserva. Quando eu entrei no Banco Central, a reserva líquida brasileira eram 22 bilhões de dólares. Quando eu saí do Banco Central, eram 120. Quando o Mário saiu e deu para o Aldo em dezembro de 2009, eram 240 bilhões de dólares. Então, assim, nós, né, cada um na sua época, que fomos ao braço operacional que operacionalizar o que era a política da diretoria do Banco Central em cada momento. Né? E o Mário que fez toda a resposta. Então, assim, alguma coisa disso a gente, né, sempre tenta resgatar para tentar influenciar a análise que a gente tem nesse momento. O que a gente estava olhando? Né? Eu acho que tem uma diferença importante do que é a atuação dos bancos centrais no mundo desenvolvido do que é a atuação no Banco Central como o Banco Central brasileiro. Tá? A diferença principal que eu acho que tem nesse momento, tá, é que lá eles estão muito próximo daquilo que é considerado o limite de baixa de juros, né, que é o zero. O juro está próximo de zero. Então, assim, não tem muito mais que você pode levar o juro quando você chega do zero. Né? Aqui a gente está longe. Então, a gente tem mais instrumento, tem muito mais pólvora na agulha, vamos chamar assim, para atuar, do que tem um Banco Central que está já no limite disso. Né? Então, toda a atuação de quando você está mais próximo do zero, tá, ele recomenda, um Banco Central como o americano, por exemplo, estava 1,5, quando você está no zero, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que cada munição que você tenha o máximo impacto. Então, quando você vai usar aquele 1,5 para zero, vai rápido e corta tudo o mais rápido que você puder e faz tudo que você der. Porque a chance de você atacar tudo é muito maior de maximizar o impacto daquela sua munição de juros, em particular, que é mais restrita. Então, foi isso que a gente viu eles fazendo. Basicamente, foram lá e, basicamente, fizeram isso, estão fazendo quantitative easing, comprando muito, etc. Uma parte importante. Agora, essa é a parte diferente do que a gente, eu já comento o Brasil. Tá? A parte que é similar é que o que os bancos centrais estão fazendo lá fora e aqui, nesse momento, tá, é basicamente prover liquidez para o setor privado. Porque o que está acontecendo? De repente, desapareceu o dinheiro de todo mundo. Então, você tem muitas empresas que são empresas muito boas, né? São empresas solventes, que não têm dívida, mas que, de repente, não têm caixa, precisa de capital de giro. O que os bancos centrais têm que fazer nesse momento? Você tem que dar muita liquidez. Porque, se você não der a liquidez, aquilo que, no momento, é um problema de capital de giro, passa a ser um problema de calote de dívida. Então, no linguajar de Banco Central, você passa a ser um problema de liquidez para ser uma crise de crédito. E aí a crise de crédito é muito mais profunda. Tá? Então, nesse momento, você tem que lotar o sistema de dinheiro. E depois, na hora que passar, e se você for do ver, você vai lá e puxa de volta. Então, isso o Banco Central americano está fazendo em altíssima escala. Ele basicamente mais do que reverteu toda aquela retirada de dinheiro que ele fez em 16 e 17. O balanço do Banco Central americano rapidamente foi para mais de 6 trilhões de dólares. 6 trilhões de dólares. Não é pouco dinheiro. Tá?
E no Brasil a mesma coisa. O que o Banco Central está fazendo aqui nesse momento é exatamente tentando fazer com que a liquidez flua e consiga chegar nas empresas que estão precisando desse momento de liquidez. Então, você vai de crédito muito mais para reforçar o caixa. Eu acho que a gente fez uma série de medidas que foram muito bem desenhadas, dada a rapidez que foram feitas, mas, na verdade, não foi inventar a roda, foi repetir alguns modelos que estão sendo feitos lá fora. Tem algumas questões de natureza de implementação e dada a legislação específica do Brasil, que precisam ainda ser superadas, mas eu acho que a linha certa está correta. E aí, a última coisa que eu queria falar é sobre juros e câmbio no Brasil. No Brasil, você ainda tem espaço para usar os juros. Só que é importante pensar, quando você é um banqueiro central, você pensa o seguinte: como é que quando eu mexo a taxa de juros, eu chego na inflação? Tem um certo mecanismo, tem um certo encanamento pelo qual você passa para chegar lá. E uma parte importante desse encanamento é o crédito. Não adianta eu reduzir a taxa de juros se o banco, que é o sistema bancário, não traduz em juros mais baixos para todo mundo. No momento de empossamento de liquidez, esse mecanismo, esse encanamento, ele está entupido. Então, não adianta você queimar bala, queimar muita munição, enquanto o seu sistema está entupido. Acho que o Banco Central brasileiro está fazendo um trabalho nesse momento para desentupir os canos que vão transmitir o impulso da Selic mais baixa para o sistema final. Eu acho que ele já cortou em 50 basis points, mas eu acho que dá tempo de fazer um monte de coisa isso até a próxima reunião do Copom, e acho que na próxima reunião do Copom ele vai cortar pelo menos mais 50 basis points. Eu acho que a parte do juro mais baixo que a gente vai ver nesse ciclo, talvez tenha um 2 na frente. Talvez seja alguma coisa entre 2,5% e 3%, que a gente veja esse número até meados do ano. Por outro lado, eu acho que vai demorar muito tempo para esse juro voltar a subir. E aí eu acho que o mercado, nesse momento, por exemplo, voltando para a história de oportunidades de juros, o mercado precifica altas bastante expressivas, começando em janeiro do ano que vem. Tem 2,5 pontos percentuais de alta precificado a partir de janeiro do ano que vem, e depois muito mais altas em 2022. Esses prêmios me parecem excessivos, o que cria uma certa oportunidade no curto prazo. Eu falei bastante, mas não queria só deixar falar de câmbio. Em câmbio, a minha visão é um pouco, acho que aqui eu difiro um pouco do Banco Central. Eu acho que a gente acabou tendo uma volatilidade maior, talvez, do que a gente precisasse ter para quem está sentado em 370 bilhões de dólares de reserva internacional. Enfim, na época que eu entrei no Banco Central, o nosso problema é que a gente não tinha reserva. Então, a gente aproveitou a enxurrada de dinheiro que teve naquele período para construir as reservas. A gente comprou reserva barato, compramos reserva ali de 2,50 até 1,80, e tem a chance de vender isso caro, vender isso a 5,25. Quer dizer, você tem reserva para momentos de crise, é um seguro para um momento de crise. Está aqui o Roberto, que é dono de uma seguradora, que sabe que onde é que você usa o seguro? Quando acontece o sinistro. Qual é a crise mais complicada do que a gente está tendo aqui? Então, no meu entender, haveria espaço para o Banco Central ter atuado de uma maneira um pouco mais incisiva. Não é sair queimando um monte de dinheiro, mas eu acho que uma atuação um pouco mais incisiva ela teria sido saudável para mitigar a volatilidade do mercado de câmbio. E se ela mitigasse, ela ia mitigar a volatilidade de todos os outros mercados, ia facilitar o desentupimento desse canal, que eu falei aqui, uma parte do crédito. Parte da história é que a volatilidade está muito alta nos mercados brasileiros. Então, seria um relaxamento de condições financeiras, que é o jargão técnico para isso, através de um uso um pouco mais excessivo de reserva. Mas, enfim, a vida de um diretor de política monetária, eu posso dizer de experiência própria, é dura, porque sempre alguém discorda do que você está fazendo. Então, não é difícil achar alguém que chega lá e concorda com o que você está fazendo. Enfim, mas, dito isso, eu acho que, de uma maneira geral, eles estão fazendo um excelente trabalho. Legal. Obrigado. Antes de passar para o Roberto, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que a gente recebeu aqui, que tem a atuação do Banco Central, e que é o seguinte: o Guilherme está perguntando, Rodrigo, você acredita que uma compra direta de carteiras de crédito pelo Banco Central pode dar um alívio de risco e incentivar os bancos a emprestar mais e, assim, tornar o crédito mais fluido? Eu acho que um pedaço do problema que nós estamos tendo em crédito tem a ver com o deslocamento da carteira de crédito do balanço dos bancos para fundos, e para investidores finais, vamos chamar assim. E, tipicamente, isso não é um motivo para o Banco Central intervir. Você não vai fazer lá para salvar fundo. No entanto, tem uma questão importante. Vamos voltar à lógica de toda intervenção que eu mencionei mais cedo, seja na política fiscal, seja na política monetária.
você precisa garantir que, na hora que a oferta voltar a funcionar, a demanda esteja lá. E, para a demanda estar lá, você precisa ter crédito. E aconteceu que, com essa expansão grande do mercado de capitais, o mercado de capitais passou a ser uma fonte importante de provisão de crédito. Né? Então, parte da história que você está fazendo aqui é tentar alocar temporariamente, né, essas carteiras de crédito de maneira a liberar espaço para que, quando você volte a funcionar, o sistema esteja lá e você possa dar essa crédito. Então, eu consigo entender a lógica da atuação, tá? Mas acho que essa não devia ser o principal canal de atuação que o Banco Central tem nesse momento. Uhum. Legal. Roberto, quer fazer a sua pergunta? Perfeito. Eu tenho uma última pergunta, Rodrigo, com relação ao VRB previdenciário. Até você comentou muito bem aqui a questão das features de previdência, né? Não só a parte de investimento, mas também de toda a eficiência fiscal que tem o produto, né? Que essa combinação, obviamente, de ter um instrumento de investimento sofisticado com uma eficiência fiscal, surge uma solução completa para longo prazo, né? E a gente observa que nesse cenário de crise, diferentemente das demais crises, não sei se é o educacional que está bastante fomentado, a gente viu uma grande resiliência dos passivos de previdência, né? A gente viu pouco saque, pouco resgate, quando muito uma realocação, porque tem a portabilidade que você pode fazer absolutamente alocação sem ter imposto. Você acha que nesse cenário, você acha que o perfil do investidor de previdência deveria assumir um pouco mais de risco? O suitability deveria ser um pouco mais agressivo, porque é de longo prazo? Eu acho que é importante lembrar que não existe o produto ideal para todo mundo, né? Cada investidor tem um perfil de risco diferente, tem uma demanda e uma necessidade diferente. Daí a sua palavra suitability, né? Que é o termo técnico, basicamente definir. É importante que o assessor técnico, a pessoa técnica que está lhe dando a recomendação de investimento, né, consiga colocar o produto com o risco certo para a pessoa certa que tem apetite para aquele risco. Tá? De uma maneira geral, no entanto, né, o que a gente observa no Brasil é que o juro CDI caiu. Né? O juro que a NTN-B pagava não paga mais. Né? Não era mais aquele juro de CDI de 14,25, etc. Então, era muito mais confortável você ter pouco risco num ambiente onde o juro real básico era muito alto do que ter agora. Porque agora você ter pouco risco significa que provavelmente você vai ter pouco retorno. Né? Então, acho que dentro dessa dosagem entre risco e retorno, de fato, os fundos de previdência precisam mover um pouco mais em direção à questão do risco. Daí eu entendo esse movimento que o regulador vem fazendo de dar mais liberdade para que os fundos de previdência possam fazer isso. Mais do que isso, antes você tinha fundos de previdência que eram muito mais alocados em renda fixa, e agora você tem fundos de previdência que tem quase que são, né, fundos de equity, vamos chamar assim. Né? Então, existe mesmo do universo de previdência fundos que são mais parecidos com multimercados, fundos que são mais parecidos com, né, um viés longo, long bias, um fundo de equity, por exemplo, só para dar um exemplo. Então, eu acho que é muito apropriado isso. E aí, uma questão que eu acho que é importante que você mencionou, da sua experiência recente, é essa resiliência dos fundos de previdência. E aqui eu gostaria de tocar num ponto que eu acho que é sempre importante destacar, em particular falando para indivíduos e famílias, investidores, que é a separação do seu dinheiro. É muito importante separar aquela parcela que é a sua liquidez. Qual é o dinheiro que eu vou precisar nos próximos 6 meses, nos próximos 12 meses? Num momento como esse, provavelmente, inclusive, sobe, porque você tem mais incertezas. Versus aquele dinheiro que eu acho que eu vou ter disponível pelos próximos 2 ou 3 anos. O perfil de investimento que você tem que ter para cada uma desses dois segmentos do seu portfólio é completamente diferente. E eu acho que a Previdência, a partir da maior flexibilidade que ela tem, ela casa muito bem exatamente com esse componente de longo prazo. E se ele é longo prazo, você não precisa ficar preocupado qual foi a performance dele em março. Você tem que olhar qual é a performance dele ao longo do tempo. Fazer uma boa seleção de gestores, e, basicamente, conseguir, com isso, ter um perfil que funcione ao longo do tempo. Eu acho que isso é que explica, na medida em que as pessoas relativamente têm separado, não, esse aqui é o meu dinheiro do longo prazo, esse aqui é o do curto prazo, por que teve pouca movimentação nos fundos de previdência. Pelo contrário, aqui voltando, se você tem um horizonte de longo prazo, agora é a hora de estar comprando, agora é a hora de estar alocando. E tem um monte de oportunidade, como a gente mencionou aqui. Aonde que, em geral, dá problema, vamos chamar assim, tá? É exatamente o sujeito que fica tentado a usar uma parcela da liquidez para ganhar um pouquinho mais naquele fundo que eu ouvi que o meu amigo disse que está ganhando dinheiro. Aí ele põe lá e, de repente, cai em março. Aí o cara fica desesperado e tem que sair correndo, catando, perdi dinheiro. Então, assim, de novo, é muito importante separar o que é um e o que é o outro,
e decidir a política para um é uma e a política para o outro é outra. Agora, não tem jeito, o CDI é mais baixo. A parcela de ganho que vai ter nessa parcela que é mais de liquidez, ela mudou e ela vai ser muito mais baixa do que ela foi no passado. E, Rodrigo, você acha que o investidor consegue fazer esse tipo de divisão? Quer dizer, o investidor brasileiro aprendeu a ter essa visão de longo prazo para uma parcela do portfólio, fazer reserva de emergência com o outro? Estamos mais maduros de alguma forma ou ainda não? A gente tem muito que evoluir nessa questão. Eu acho que a saída do CDI, né, a saída da NTN-B, ela ainda é muito recente. Né? Então, acho que as pessoas estão aprendendo e que, infelizmente, estão aprendendo nos últimos 3 meses, né, em um momento difícil. Né? Mas, né, enfim, né, pelo menos há um processo de aprendizado aqui, duro, custoso, mas há um processo de aprendizado em curso. Né? Mas eu acho que, em particular, para quem não se sente confortável nesse tipo de decisão ou não se sente maduro, é muito importante ter o acompanhamento de um assessor profissional. Tá? Eu acho que nesse momento você precisa ter uma pessoa que entende disso. Né? E precisa ser uma pessoa que entende, que você confie nessa pessoa, né? E passe, a partir disso, te falar, não, faz isso, porque o processo de aprendizado você precisa aprender com professores. Né? A maneira de pensar é você precisa arrumar, se você tem bons professores, você vai aprender muito mais, vai aprender muito melhor, e na hora que você souber, você vai se sentir confortável de navegar sozinho. Né? Mas acho que a gente está muito recente ainda, né, para que a grande parcela dos novos investidores, né, possam se aventurar sozinhos. Então, a gente às vezes fica de novo tentado, né? Pô, eu vi na internet fulano de tal falou para comprar tal ação, vai lá e compra ação. Pô, pode ser bacana, né? Mas assim, de novo, né, tem lá um grupo de gestores que parecem ser profissionais, saberem um pouco mais disso, que estão fazendo isso há bastante tempo. Ou tem um certo, né, gerente da minha assessoria, do meu, enfim, da XP, da UBS, que pode me assessorar muito melhor nisso. Um curso muito bom da Infomoney, junto com a Juliana. Mas, enfim, é importante você ter um assessoramento profissional, exatamente porque o processo de aprendizagem ainda está em curso. Legal. Guilherme, não sei se você quer falar um pouco sobre isso, você tem uma experiência grande, né, nessa área, você quer falar um pouco de comportamento do investidor e aproveitar e fazer uma pergunta também para o Rodrigo. O Rodrigo tocou no ponto que nós achamos crucial, que é a questão do provisionamento de liquidez. Se você não coloca o primeiro L dos 3 L's que nós consideramos, né, a liquidez, ela traz não só a chance de você aproveitar oportunidades, mas de honrar os seus compromissos sem ter que vender ativos que estão sofrendo bastante e ativos que têm valor. Né? Então, essa parte, esse primeiro L é essencial. Né? Os outros L's que nós costumamos falar é a longevidade e o legado. Né? Mas, basicamente, na longevidade é a estratégia de investimento, baseado no perfil. O Rodrigo comentou muito bem em relação à questão de não existe um produto e não existe um perfil para cada que você possa usar para todos. Então, entender exatamente os objetivos para ter um portfólio que atenda os seus objetivos de vida. E o legado são para aqueles que podem se dar ao luxo de ter um dinheiro para próximas gerações. Né? Dentro da nossa base de clientes, nós temos muitos clientes com essa característica, que pensam não só nas próximas gerações, mas em filantropia e outras questões relacionadas a esse excesso de dinheiro dessa vida. Né? Vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta para o Rodrigo. Nós falamos do Banco Central, dos bancos centrais, e eu queria explorar um pouco a questão relacionada ao estímulo fiscal que todos os governos estão colocando em suas economias. Né? É um estímulo fiscal gigante, né? E interessante é que aqui no Brasil a gente vem com um aumento do tamanho do estímulo vindo de uma política econômica que vinha até então, diminuindo o tamanho do Estado, bastante liberal. Gostaria de escutar um pouco da opinião do Rodrigo a respeito desses estímulos fiscais e também a respeito da opinião dele sobre como pagaremos essa conta. Uau. Perguntas difíceis. A questão fiscal, né, na verdade, acho que não é uma questão de ser liberal ou não ser liberal. Né? Quer dizer, a ideia toda de você ser prudente nos tempos de bonança,
né, e você ser, né, ter um déficit consolidado baixo, conseguir ter uma dívida baixa, é exatamente porque momentos como esse que a gente está vivendo acontecem. E quando esse momento acontece, você quer ter espaço para poder salvar, fazer uma intervenção significativa de maneira a mitigar o impacto que isso tem na sociedade como um todo. Então, eu vejo um país como o Chile, por exemplo, passou muitos anos com uma dívida fiscal quase inexistente, um déficit fiscal pequenininho. Na hora que chega um momento como esse, você pode acelerar e turbinar, porque você tem muito espaço. Isso não compromete a sua trajetória de médio prazo. Um país como o Brasil, ele tem um outro problema, porque a gente gastou muito mais do que devia, até 2015, 2016, e estava aqui basicamente tentando, em momentos que eram momentos ainda de bonança. 13, 14, você pode discutir ou não, mas, enfim, você ainda teve a história toda de 2008, 2009, e o erro que foi cometido na política fiscal naquele momento, é exatamente que você expandiu o gasto todo na crise de 2009, e na hora que a crise voltou naquele V, em vez de falar, opa, deixa eu puxar de volta, você não só não puxou de volta, como acelerou. E ficou com o pé no fundo até 2014. Então, o que aconteceu? Aí você teve uma super crise, passou de 2016 até 2019 tentando colocar a casa em ordem, e na hora que vem uma crise como essa, ele nos pega no momento onde a dívida ainda é muito alta. Então, a gente usou o espaço que a gente tinha para fazer isso num momento ainda muito favorável para o país. E o resultado é que chega no mundo adverso, você tem muito menos espaço para fazer isso. Só que agora você tem que fazer. Agora que o país precisa. Então, não tem dúvida que, nesse momento, você tem que ir lá e fazer. Agora, a preocupação que tem que ter é a seguinte, como é que eu faço para que os gastos todos que eu tenha e o impacto e o custo fiscal que tenho sejam concentrados somente em 2020, de maneira que, a partir de 2021, eu retome uma trajetória de consolidação, que vai à sua pergunta de como é que a gente vai pagar sobre isso. Então, acho que uma das dúvidas grandes que nós temos na parte fiscal em relação ao Brasil é exatamente essa, é que o tamanho do gasto que está sendo feito esse ano é muito significativo, tem muita coisa que é meritória e tem que ter, mas eu vejo muita gente ali tentando pegar carona. Vários estados que já não estavam numa situação muito boa, tentando aproveitar isso e me dar mais dinheiro aqui nesse momento. É um momento de fragilidade, de arrumar, aqui. A coisa virou na estatística do centena de bilhão, me dá mais 10 bilhão aqui, que parece que não faz muita diferença. Então, esse é o grande perigo, porque isso aqui, o que a gente está fazendo é o seguinte, alguém vai pagar essa dívida lá na frente. A gente está tirando emprestado do futuro para agora. E a pergunta natural é quem vai pagar. E aí, de novo, assuma que a oferta volta, a economia começa a crescer, só que você tem tanta dívida que o juro é muito alto. E o que vai acontecer com isso é que a trajetória de volta ela vai ser muito mais lenta. Então, o risco grande que a gente tem nesse momento é nos excedermos em relação à nossa capacidade, gastando coisa que vai muito além do que coisa associada somente ao Covid-19, e o resultado básico disso é comprometer a trajetória de retomada ali na frente. Então, acho que essa é uma preocupação grande que analistas da cena brasileira nesse momento têm, porque a gente não tem, a gente sabe o Brasil como é que funciona. A gente sabe que é difícil segurar o gasto, em particular nos 2 anos finais de qualquer governo. Então, a história de que, não, esse ano eu vou gastar muito, mas no ano que vem, os próximos 2 anos, eu vou não gastar nada, a história brasileira não sugere que isso aqui seja um cenário de grande probabilidade. O resultado básico disso é que a curva de juros explodiu. As pessoas passaram a cobrar um prêmio de risco para tomar, dar emprestado para o Brasil muito mais alto. Quando eu pego uma NTNB, que é o título atrelado à inflação, por exemplo, B50, que é a B mais longa, ela, antes da crise, estava operando em torno de 3, 3,10. No auge da crise, ela passou a operar a 5, significa que ela passou a dar inflação mais 5. Nesse momento, está dando inflação mais 4,5, por volta disso, mais ou menos. Então, ela voltou, mas voltou muito pouco. Por quê? Porque as pessoas estão com dúvidas se vai ter um fiscal ou não. E aí, a última coisa a respeito disso é só lembrar que a coisa aqui é muito diferente no quesito de como é que a gente vai pagar isso do que é no mundo desenvolvido. No mundo desenvolvido, o juro longo, nominal, está próximo de 0. Significa que o juro real é negativo. Enquanto aqui, a gente vai ter que pagar e rolar essa dívida toda com juro de inflação mais 4, inflação mais 4,5. Então, o tamanho do ajuste que a gente vai ter que fazer depois para pagar essa conta toda vai ser muito maior do que essa turma lá fora. Então, assim, não dá para falar, como os Estados Unidos está gastando um monte, também vamos gastar aqui. Espera lá, não é assim que funciona.
Então, assim, acho que é um momento que é preciso, apesar de estar acontecendo muita coisa no Brasil, nas empresas e tal, mas a gente não pode deixar de observar com calma o que está acontecendo em Brasília. Tá? Porque uma parte grande da trajetória de crescimento, de saída que a gente vai ter dessa crise, vai depender das decisões que vão ser tomadas nas próximas 2 semanas. Tá? Então, muita atenção nisso. Obrigado. Legal. Rodrigo, eu tenho uma última pergunta aqui, porque a gente já está chegando ao final da live. É uma pergunta do Felipe Bichara, da Faros, e é sobre ouro. Então, ele está lembrando que alguns gestores têm se posicionado em ouro como reserva de valor, né? Justamente porque estão esperando que esse excesso de liquidez dos bancos centrais provoque desvalorização de algumas moedas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, a gente tinha ouro no portfólio, tá? A gente tinha uma parcela pequena, mas é que o ouro, no nosso entender, tinha uma grande correlação com a taxa de juros americana de 10 anos, ou da parte longa, né? Que, na verdade, quando você imprime um monte e ia recomprar títulos, as taxas fecharam. Como elas fecharam, tornava o ouro particularmente mais atrativo. Então, parte da nossa posição defensiva de fevereiro e março era, além de Treasury comprado em dólar, era comprado em ouro, né? No meio da crise, só que, né, digamos que nós não somos as únicas pessoas no mundo que pensamos nisso, o Felipe Bichara e a Ibiúna, né? Então, assim, todo mundo estava comprado em ouro, né? E o resultado básico disso é que, no meio da crise, quando as pessoas precisaram fazer liquidez, você começa a vender aquilo que está dando dinheiro. E as pessoas e os investidores começaram a vender ouro. Então, o ouro sofreu muito no auge da crise, porque, basicamente, o que aconteceu? As pessoas estavam vendendo ouro para fazer liquidez, para fazer margem, pagar outras coisas que precisavam, né? Agora, com a retomada, de passado esse período, o ouro voltou a ter uma certa tendência de alta, né? Eu acho que o ouro ele é atrativo, né? Mas eu acho que o ouro ele tem que ocupar uma parcela muito pequena do seu portfólio. O ouro é para ter 2%, ter alguma coisa pequena, assim. Não é o ouro que vai fazer uma grande diferença. Ele funciona muito mais como um hedge do que de fato, como se for um investidor com perfil altamente especulativo, pode ser. Mas é importante lembrar, né, que uma questão importante associada a isso que é uma discussão aberta nesse momento, né, é se a saída desse processo no mundo desenvolvido vai ser uma saída inflacionária ou deflacionária, né? Em 2008, também houve um grande volume de impressão de recursos, e todo mundo falava que o ouro era a melhor coisa, e durante algum momento ele de fato foi, né? Mas, de repente, perdeu tração. E por quê? Porque, na verdade, você imprimiu muito dinheiro de um lado, mas, do outro lado, as pessoas começaram a entesourar dinheiro. Então, o dinheiro que você imprimia parava em algum lugar e ficava parado. Para ele gerar inflação, você precisa gerar o dinheiro precisa ficar circulando um monte, né? E aí todo mundo sai correndo para o ouro. Como não gerou, o ouro parou, ele funcionou mais ou menos antes desse período todo. Agora, né, voltou essa percepção, não, mas agora todo mundo vai inundar o mundo de dólar, de euro, de ien e tal e tudo, e agora o ouro vai subir bastante. É possível que sim, mas é possível que o mundo desenvolvido esteja caminhando para virar o Japão. O Japão, né, desde a explosão da bolha japonesa no final dos anos 80, né, que imprime muito dinheiro, compra muita dívida, o Banco Central compra muito ETF e não tem inflação, né? Então, assim, de novo, no mundo onde vai ter muita inflação, o ouro vai ser muito bom, mas eu diria que ainda é uma questão que parece estar em aberto sobre, de novo, se a saída desse processo é um processo inflacionário como nos anos 70, com estagflação, ou se é um processo lá Japão, a japanificação do mundo, vamos chamar assim. Nesse ambiente, o ouro não é tão atrativo. Tá ótimo, Rodrigo. Muito obrigada. Queria agradecer a você pela live, foi excelente. Agradecer o Guilherme, o Roberto, o Thiago também pela parceria. E lembrar que essa parceria continua, né? Essa foi a primeira live dessa parceria do InfoMoney com o VRB. A gente vai ter outros gestores excelentes nas próximas semanas, SPX, Kinea, Constellation, Apex, sempre às 7 horas, sempre às segundas-feiras no YouTube do InfoMoney. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado a vocês. Ana, só um comentário. Quartas-feiras, a partir da semana que vem, quarta-feira. Ah, mudou para quarta-feira, então tá bom. Beleza. Combinado, então. Obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Diana. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigado.